Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um livro incrível. A Confissão da Leoa, do Mia Couto. E olha, essa não é só uma história sobre caçar um animal, não. É uma viagem para dentro da alma, dos mitos e de todas as tensões que moldam uma comunidade inteira. E tudo já começa com essa pergunta, né? Uma pergunta que fica martelando na cabeça da gente o livro inteiro. Ela meio que nos obriga a parar e pensar. O perigo está onde a gente imagina ou em outro lugar? É isso que a gente vai tentar desvendar. Bom, vamos começar pelo começo, pelo mistério que dá o pontapé inicial em toda a trama. Lá em Kulumani, o medo tem um rosto. Ou melhor, tem garras e presas. Imagina só o cenário. Kulumani é um lugar quase esquecido no tempo, sabe? Onde a vida é regida pela tradição, pelas crenças. E aí, de repente, do nada, leoas começam a atacar as pessoas. Isso quebra completamente a paz, que já era frágil, e transforma todo mundo em suspeito de todo mundo. O ar fica pesado, carregado de medo. E é aqui que a genialidade do Mia Couto começa a aparecer de verdade. Porque a história não tem um narrador só, não. Ela é contada por duas vozes, e elas são completamente diferentes, mostrando dois lados opostos da mesma moeda, da mesma realidade. O interessante aqui é justamente esse choque. De um lado a gente tem o Archangel, o caçador que vem de fora. O diário dele é pura lógica, pragmatismo. É a tentativa de colocar ordem no caos. Mas do outro lado a gente tem a Marianne, uma mulher da aldeia. E o diário dela? Bom, o diário dela é um mergulho fundo nos segredos, nos mitos, nas dores que ninguém fala em Kulumani. É o mundo de fora batendo de frente com o mundo de dentro. E é justamente pela voz da Mariarma que a gente começa a sacar que essa história de caçar leoas é muito mais do que parece. A pergunta principal começa a mudar de forma. Essa frase da Mariamar era um soco no estômago, né? E ela resume perfeitamente a situação da mulher naquela aldeia. Onde não existe voz, onde a identidade é apagada, o que sobra? O silêncio. Só que esse silêncio, como a gente vai ver, está prestes a ser quebrado da forma mais violenta possível. E aí a ficha cai. A gente entende que a caçada do Archangel é uma coisa literal, mas a verdadeira caçada que está acontecendo em Kulumani é totalmente simbólica. A leoa deixa de ser só um bicho para se transformar em algo, bem, maior. Exato! A leoa é a raiva guardada das mulheres, sabe? É a força da natureza se vingando de uma sociedade que oprime. Ela é o instinto, o lado selvagem que a civilização tentou domar o tempo todo. E talvez o mais importante, ela é a própria encarnação dos segredos e dos traumas que a aldeia inteira finge que não existem. Agora vamos dar um passo para trás um pouquinho. Vamos ampliar o nosso olhar para entender como essa história se encaixa num conflito ainda maior. Um conflito que vai muito além dos limites de Kulumani. Olha, simplesmente não dá para entender Kulumani sem entender Moçambique. O romance se passa num país que está saindo de uma guerra civil que foi devastadora e esse trauma ele está em todo lugar. A aldeia é como se fosse um resumo desse conflito nacional. Um lugar onde o passado e o presente, a tradição e a modernidade vivem em guerra. E é claro, não dá pra gente falar desse livro sem falar da ferramenta que torna tudo isso tão poderoso. O jeito único que o Mia Couto tem de escrever, a linguagem dele. Frases como essa mostram por que o Mia Couto é um mestre. Ele não está só contando uma história, ele está reinventando a língua. A escrita dele é pura poesia, é filosofia. Com ela, ele mostra que dar um nome para o monstro, tipo a leoa assassina, é um jeito de simplificar o medo, de arrumar o caos. E principalmente, de não ter que olhar para os monstros que realmente importam. E com isso, a gente volta lá para o começo, mas agora com outro olhar. O livro nos deixa com essa reflexão, que é muito poderosa. O Archangel está lá, procurando um predador na savana, mas a confissão da Mariarma revela que os predadores de verdade talvez sejam os pais, os maridos, os líderes. Os monstros talvez sejam as tradições que devoram a alma. No fim das contas, a pergunta não é sobre quem é a leoa, mas sim sobre quem são os verdadeiros monstros.